Boas, bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Nós, na nossa última aula, falámos sobre muitas coisas. Falámos sobre refatorização de código, delegação de responsabilidades, parsers, readers, comandos, padrões de desenho, interfaces, implementações, por aí fora. Falámos sobre demasiadas coisas. Vamos ter que abordar cada um destes tópicos e falar em maior detalhe para depois começarmos a perceber como é que todas estas coisas funcionam em conjunto. Neste vídeo eu queria-vos falar um pouco mais sobre interfaces e sobre a diferença entre interfaces e herança. E para vos exemplificar as principais diferenças entre interfaces e herança, vou fazer aqui um pequeno programa e vou ilustrar utilizando a relação entre filhos e pais e como é que isso está relacionado com a herança e com interfaces. Então, criar aqui uma classe chamada filho. Vou declarar a classe em inglês, como normalmente faço. Vou-lhe chamar son. Temos uma classe, que é a nossa classe filho. Vamos adicionar uma classe pai, a qual eu vou chamar de dad. Vamos adicionar uma classe mãe, ao qual eu vou chamar de mom. Ok? Temos três classes. Agora, no conceito tradicional de herança, nós poderíamos achar que seria possível implementar algo como o son, a classe filho, vai herdar da classe pai e da classe mãe. Por isso vamos dizer, olha, son herda de classe dad e de classe mom. Se nós tentarmos compilar isto, o Visual Studio dá-nos um erro a dizer que a classe son não pode herdar de duas classes. Aqui dizer, son cannot have multiple base classes. Ou seja, não consegue herdar da classe pai e da classe mãe. Ou seja, o típico conceito de herança que nós temos não existe em C Sharp. Não existe herança múltipla em C Sharp. Há certas linguagens que permitem herança múltipla, C Sharp não permite herança múltipla. Ou seja, este tipo de declaração não é possível de fazer. Agora, como é que isto se resolve? Vamos aqui só alterar a acessibilidade da classe dad e da classe mom. Há muitas formas de resolver isto. Vamos começar por adicionar aqui umas propriedades à classe dad. Vamos dizer que ele tem uma altura, tem uma força. Vamos dizer que classe mom também tem uma altura. E vamos dizer que tem um peso, por exemplo. Ok. Agora, a nossa classe dad tem duas propriedades, tem a height e a strength, e a mom tem duas propriedades, tem a height e a weight. E nós queríamos ter uma classe son que herdasse essas propriedades, mas não o podemos fazer da forma como nós estamos habituados. Então, como é que podemos resolver? Uma das formas de resolver isto é nós chegarmos aqui à nossa classe dad e, aliás, chegamos aqui ao nosso projeto e adicionamos uma interface. Vamos lhe chamar interface iDad. Tipicamente, as interfaces têm um prefixo no seu nome, que é um i. Vou dar esta interface como pública. E agora eu vou aqui à classe dad, vou buscar as propriedades que ele tem e vou adicionar aqui à minha interface. Como eu mostrei no vídeo anterior, quando vocês estão a declarar propriedades ou métodos numa interface, vocês têm que remover a declaração da acessibilidade, por isso eu vou tirar estes dois públicos daqui. Vou fazer o mesmo para a mom. Ok. Temos uma interface mom. E agora vamos aqui à classe buscar as propriedades. Vamos remover isto.
Ok. E agora eu podia chegar aqui à classe Son e dizer, olha, em vez de herdares de Dad e de Mom, vais herdar de iDad e de iMom. E isto ele já aceita. Ok? Se nós compilarmos, o erro que ele nos dá agora é diferente. Ele diz que a classe Son não está a implementar as interfaces, que as propriedades estão declaradas nas interfaces das quais ele está a herdar. Por isso, é chegarmos aqui a cada uma delas e dizer, olha, implementa-me então a interface iDad, implementa-me a interface iMom. E agora ele ficou aqui com três propriedades, height, strength e weight, e já implementa as interfaces iDad e iMom. Se eu tentar compilar isto, ele diz, ok, eu compilo e está a funcionar. Ele tem estas... Quando nós implementamos uma interface, tipicamente, ele adiciona este throw not implemented exception, que é para se alguém chamar esta implementação, ele lança uma exceção, ou seja, o programa, no fundo, pode estourar, porque ainda não adicionámos código para implementar isto. O código de implementação de uma property a nível da classe Sun pode ser só um get e um set. Vamos fazer isto assim, get, set, ok? E podemos pôr isto nas outras propriedades. Ok, vamos compilar. Bom, isto funciona. Agora, isto não é bem o conceito de herança, ou seja, a classe Sun não está a herdar nada especificamente do seu pai e da sua mãe. Não herda nada em específico. Está a implementar um conjunto de interfaces, como falado na última aula, um conjunto de contratos que esta classe também deve fornecer. E estes contratos servem para nos abstrairmos das implementações, como falámos na última aula. Vamos ver isso também aqui. Ou seja, não resolvemos bem o nosso problema. Nós queremos que a classe Sun herde do pai e da mãe, mas não conseguimos ter herança múltipla. Quando passamos para interfaces, conseguimos herdar de muitas interfaces, mas não herdamos comportamento. Então, como é que se resolve isto? Para se resolver isso, temos que utilizar uma abordagem muito típica na programação, que se chama composição. Há uma frase muito conhecida na programação que é favorece a composição em vez da herança. Ou seja, deves utilizar composição em vez de herança. Isto tem muito a ver com o problema da herança múltipla. O que é composição? Vamos remover estas interfaces para já. Vamos tirar estas propriedades todas daqui. Para eu ter composição, no fundo é a classe Sun ser composta por um conjunto de coisas. Neste caso, eu quero que a classe Sun seja composta por informação relacionada com o seu pai e informação relacionada com a sua mãe. E agora, quando eu crio um novo Sun, vamos declarar aqui um construtor, vou-lhe passar um pai e uma mãe. Okay? E agora vou dizer que vou fazer aqui a atribuição das propriedades aos parâmetros de entrada. E agora, quando crio, aqui, por exemplo, no program, quando crio um filho, var Sun igual a new Sun, okay? Eu tenho que lhe passar um pai e uma mãe. Vamos fazer new dad, new mom. Ou seja, eu favoreci a composição em vez da herança. Agora, reparem que sempre que eu criar no meu programa um filho, ele vai ter que receber sempre o mesmo pai e a mesma mãe. Lá na volta nós não queremos ter essa dependência direta deste tipo de classe pai e deste tipo de classe mãe. Ou seja, o que nós podemos fazer é, por exemplo, chegar aqui e dizer, em vez de eu querer receber um pai, especificamente este tipo de pai, eu quero receber uma interface de pai e uma interface de mãe. Ou seja, aqui no construtor digo que quer receber uma interface de pai, quer receber uma interface de mãe. Ele, a nível do programa,
Ele aqui está a dizer que não compila. Porquê? Porque o nosso pai não implementa a interface IDED, tal como a mãe. Mas agora já implementam. E agora já não se queixa. Ou seja, eu posso criar aqui um dev igual a new dev. E agora posso adicionar aqui o dev e a mom. Certo? Posso ter vários filhos. E posso até criar diferentes tipos de pais e de mães. Adicionar aqui uma nova classe. Vai ser o dad2 e a mom2. O dad2 implementa a interface IDED. A mom2 também implementa a interface iMom. E agora aqui no Sun, aliás no Program, eu posso criar um novo Sun, Sun3, é igual a new Sun, e agora passo-lhe um dead, aliás, new, por exemplo, dead 2, new mom 2. Okay. Ele aceita isto. Isto é uma das formas como nós temos de relacionar a herança com composição e com interfaces. Só para finalizar, a nossa classe Sun pode sempre herdar de IDED e iMom. Temos que implementar as interfaces. E depois no Get e no Set, eu aproveito aqui a parte da composição e da herança para juntar os dois. Aqui eu, por exemplo, no height, ele vai fazer get, fazer return da height do dead. No set, vamos dizer que o set não faz nada neste caso. Na strength, no get, ele também vai devolver a strength do seu pai. E no weight, ele vai devolver o peso da sua mãe. Ok? Pronto, vamos compilar. Okay, temos dois erros. Temos que implementar aqui a interface mom. Okay. Pronto, compila. Ou seja, isto foi uma introdução, uma explicação muito rápida de como é que nós podemos relacionar ou diferenciar herança com interfaces e como é que nós temos de utilizar composição para resolver o problema da herança múltipla que não é possível de fazer em C#. Nós vamos abordar em vídeos mais à frente outros problemas relacionados com herança e relacionados com interfaces e eu espero que vocês, à medida do tempo, vão se apercebendo melhor destes pequenos problemas. Espero que tenham gostado e até já!